Meus irmãos, paz do Senhor novamente. Como que prega depois de tudo isso? Mas eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler o nosso texto tema, que está em Josué capítulo 1, versículo 2. Isso. Olha o que o texto diz. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Por gentileza, se assente. Meus irmãos, eu quero lhes contar um pouco da história desse homem, que nesse texto que acabamos de ler, está vivendo um luto tão grande que paralisou Josué. Porque o sofrimento na vida dele vem porque ele viveu por muitos anos ao lado de Moisés, seu líder, seu tutor, alguém que ele caminhou junto por muitos anos. Se nós observarmos a história deste homem, nós veremos que Josué é um dos poucos, aliás, ele e Caleb foram os únicos que sobraram nesta geração, da primeira geração que sai do Egito. Então, somando-se a idade, perceberemos que Josué nasce no Egito e vive por volta de 40 anos no Egito, até a saída do povo de Israel do Egito, mais 40 anos. Então, na chegada para vencer Jericó, ele está com 80 anos. Caleb também está com 80 anos. Então não é uma história curta, é uma história de um liderado que sentiu todas as dores do líder, mas também comemorou todas as vitórias de um grande líder. Josué, ele viu tudo o que ocorreu dentro do Egito, as 10 pragas, a saída do povo do Egito, e ficou o período inteiro no deserto. Deus apontou Josué para ser liderado por Moisés e tutoriado por um homem que falava face a face com Deus. Agora, quando você começa a andar com alguém que tem uma liderança, uma grande responsabilidade, você começa a absorver todas as coisas. E aqui mora um grande perigo, evangelista Tauan. O perigo é você começar a se revoltar contra aqueles que ferem o seu líder. Eu vou repetir. O grande perigo é você se revoltar contra alguém que fere a sua referência. Então, aquele que está sendo liderado, ele está sendo forjado psicologicamente para entender que toda liderança vai ser apontada, vai ser ferida, mas também viverá o que poucos viverão. Agora observem a história deste jovem chamado Josué, que está aprendendo com um grande homem de Deus. Pense que quando ele sai do Egito para ficar 40 anos no deserto, ele observa um líder que está sobrecarregado. Observa um líder que tem grandes responsabilidades de lidar com mais de 2 milhões de pessoas. Ele observa um líder que muitas vezes está cansado, está exausto, querendo descansar, e sempre tem alguém na sua porta, impedindo o descanso do líder. Aquele que está sendo liderado, ele tem duas opções. Ou ele vai desistir do chamado, por perceber que a carga é muito pesada, a cobrança é muito grande, ou ele vai continuar, porque ele quer viver os milagres que o líder está vivendo.
Ele não vai se importar com as dores, porque ele reconhece o chamado específico de Deus sobre a vida dele. A parte da forja é a parte mais difícil para o liderado. Agora olhe para mim. Todo liderado precisa aprender, porque não existe líder que não passe pelo discipulado. Não existe líder que não acompanhe alguém para aprender as dores do chamado. Você está esperando uma mensagem pentecostal. Calma, eu preciso explicitar isso aqui para você. As dores de um homem que está sofrendo pelo luto de alguém que aconselhou, alguém que era referência, alguém que viveu os maiores milagres da Bíblia, que viu o mar se abrir, mas também viu o seu irmão trair. Imagine a dor de Josué ao ver que Moisés está subindo ao Monte Sinai para receber o decálogo, os 10 mandamentos. Ele está no meio do monte intercedendo, e no pé do monte o povo está se corrompendo. A dor de um liderado ao ver seu líder, que está 40 dias falando face a face com Deus, enquanto o povo está dançando em volta de um bezerro de ouro e dizendo: está aqui o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. O liderado sofre ao ver o líder chorando e quebrando os princípios de Deus, por não aguentar ver um povo corrompido. E às vezes o líder tem que se segurar para não quebrar princípios por causa do povo. Moisés fica 40 dias, ele desce e vê o povo corrompido, ele pega as tábuas dos mandamentos e quebra. O pior é que o seu líder Moisés, ao quebrar as tábuas dos mandamentos, ele vai sofrer consequências por isso. E às vezes o líder está tão nervoso, tão furioso, que muitas vezes ele rompe princípios por ver o povo observar um líder se matando, subindo à presença de Deus, e não entender que a ausência do líder não significa a ausência de Deus. Você tem um líder, mas acima do líder está a presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a consequência era de que, quando Moisés quebra as tábuas dos mandamentos, ele tem uma segunda chance. E olhe para mim, Deus continua sendo Deus de segundas chances. Só que agora as tábuas não viriam prontas nas mãos de Moisés. Ele teria que talhar as pedras e subir a montanha com as tábuas, com as pedras nas costas. Nós falamos tábuas, mas eram de pedras. Então agora, na primeira vez, chegou pronto, chegou na mão, chegou escrito. Agora, sobe a montanha, com a mão sangrando por talhar pedra, carrega o peso. E muitas vezes as pessoas não percebem o peso que o líder carrega pelos seus próprios erros. É muito fácil, enquanto o líder está subindo uma montanha, você ficar embaixo dançando em volta de um bezerro. Pastor, eu não vim no culto por quê? Eu estou dançando em volta do bezerro. Pastor, eu não vim no culto por quê? Porque o líder se ausentou. Lembre-se, Josué está observando tudo isso. E Josué, ele tem uma escolha: ou se revoltar, ou se posicionar. Josué está vivendo uma trajetória em que ele vê muitos milagres, mas também vê muitos erros do povo com o seu líder. E ele continua prosseguindo e aprendendo. Enquanto Moisés estava no cume do monte, ele estava no meio do caminho intercedendo pelo seu líder. Quando Moisés desce e vê tudo aquilo, ele vê um Moisés revoltado. Quando Moisés retorna para a segunda chance, ele vê um líder sangrando, subindo, carregando um peso que ele não deveria carregar por causa do povo. E tudo isso está no coração dele. Mas também ele vê um líder que, quando vê a necessidade do povo, ele se volta a Deus, e Deus faz chover comida no deserto.
Ele está diante de um líder que, quando o povo reclama de sede, vê uma rocha jorrar água gelada. E mais, vê uma rocha indo atrás do povo, a rocha de Meribá. Era como se você estivesse na rua, num calor de 40 graus, e o bebedouro da igreja te seguindo. Toma água, bebe água, bebe água. Milagres impressionantes. E eu tenho convicção que o que fez Josué decidir ser pupilo e um futuro líder foram os milagres. Foi tudo aquilo que ele viveu no deserto. Foi tudo aquilo que ele viu o seu líder. Foi o acesso que o líder tinha a Deus. Não foi pela carteirinha de pastor. Não foi pelo microfone. Foi pela presença que o seu líder carregava. E pela intimidade que Moisés tinha. E tudo o que ocorria no deserto fez com que ele entendesse que aquilo não poderia acabar. A maior responsabilidade de um líder não é apenas liderar um povo, mas é levantar sucessores. Levantar pessoas para que a obra de Deus não acabe, ou cada um comece a fazer o que acha que deve ser feito. Porque por isso que Deus fez os 10 mandamentos, para que as pessoas parassem com achismos e de fazer tudo aquilo que lhes subia ao coração. O livro de Deuteronômio, na verdade, são os últimos discursos de Moisés. Moisés agora está com 120 anos. E justamente aqui surge uma outra situação que me entristece muito. Por causa do povo, Moisés não entrou na terra prometida. O povo reclamava tanto. Isso aqui é uma pregação que Deus me deu, não é um desabafo, não tem esboço. Não é um desabafo, é palavra. Antes que vocês comecem a pensar. O povo reclamou tanto no ouvido do líder Moisés, e Deus falou assim: fala com a rocha que ela vai gerar água. Moisés não falou com a rocha. Moisés bateu na rocha por 2 vezes. E por causa deste erro provocado pelo povo, Deus não permitiu Moisés entrar. E Moisés, no seu último discurso, ele se afasta do povo, sobe ao monte para conversar com Deus. Talvez na sua mente esteja um sentimento de tristeza, mas Moisés não sentiu tristeza ao morrer. Por quê? Porque não tem como sentir-se triste no monte da intimidade com Ele. Moisés não morreu triste porque Deus permitiu ele ver a terra, mas continuava falando face a face com Ele. E eu tenho uma palavra profética para a sua vida nessa manhã. Quando você pensar que está triste, suba ao monte da oração. Estou arrepiado. Quando você sentir vontade de parar ou achar que vai morrer, suba ao monte da oração. Pastor, onde é o monte da oração? Entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Deus. No livro de Judas diz que Moisés foi tão importante que quando ele morre, há uma briga. Aliás, não há uma briga, há uma discussão. Satanás quer levar o corpo de Moisés. Por quê? Porque o povo é idólatra. E se Satanás consegue tomar o corpo de Moisés, até hoje iriam ter pessoas adorando aquele corpo. Só que Miguel desce, olha para Satanás e diz: o Senhor te repreenda. Olhe para mim. Nem Miguel ousou a repreender ou lutar contra o inimigo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Então tira essa ideia da sua cabeça que você vai pisar no inimigo, pisar no diabo. Se Miguel, o arcanjo mais poderoso,
não ousou lutar e pediu que o Senhor o repreendesse, o nome a ser glorificado não é o nome de Moisés, não é o nome de Miguel, não é o nome de Josué, não é o nome do pastor Paulo Guedes. O nome aqui a ser glorificado e exaltado, e o nome que tem autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra, é o nome do Senhor. Agora, o Moisés morreu. E aqui entram vários sentimentos. Pastor Tauan, lembrei que você foi ungido pastor. Olha, pastor Tauan. Um dos piores sentimentos para nós seres humanos é o sentimento de perca e o sentimento de comparação. Josué está vivendo um período de decisões. Porque quem olha o texto acha que a maior dificuldade de Josué é o Jordão fechado. E nunca foi. O maior bloqueio de Josué estava na mente dele. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Como um menino, um jovem ainda, comparado a Moisés, iria substituir alguém que através dele o mar se abriu, que através dele choveu pão, choveu maná, que através dele não faltava água, que através dele as roupas cresciam, porque no shopping não tem deserto, mas tem presença. No deserto não tem shopping, mas tem presença. Então os sapatos cresciam, as roupas cresciam, e ele está assim, e agora? E o povo está parado olhando para ele. Ele está de luto. Ele perdeu a sua referência. Ele perdeu o seu tutor. Ele perdeu alguém que ele sabia que se a coisa complicasse, ele iria orar e Deus iria resolver o problema. Só que esse versículo 2 do capítulo 1, Deus dá um grito e diz: Moisés, o meu servo, morreu. Agora é com você. Chega de luto. Chega de chorar pelo passado. Chega de sofrer pelo que já foi. Foi muito bom o ciclo de Moisés. Foram coisas maravilhosas que você viveu no ciclo de Moisés. Foi muito bom viver junto com Moisés, ver tudo que vocês viram com Moisés. Mas é passado. Acabou. Chegou o novo de Deus para essa gente. Chegou o novo de Deus para a sua vida. Chegou o novo de Deus para a sua casa. Chegou um ciclo novo na sua história. Você perdeu, alguém morreu, seu passado ficou para trás, seu ministério estava estagnado, sua família estava paralisada. Mas o céu me trouxe aqui nessa manhã para dizer: chegou a hora de sair do luto. Levanta a cabeça, Josué, sai do luto para viver o novo. Só quem vai viver o novo de Deus, joga a mão para cima, abre a boca para adorar. Vai ficar preso a quem você era ou vai reagir? Ah, mas eu preguei muito no passado. Pregou, não prega mais. Eu cantava muito no passado. Cantou, não canta mais. Eu ajudava a liderança no passado. Ajudou, não ajuda mais. Está preso a Moisés. Mas hoje o pastor é Josué, não é Moisés. E quem está paralisado é você. E por causa de você, sua casa também paralisou. E você virou um crítico, pranchetinha de culto. Para você nada tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. O seu culto só é ruim porque você é ruim de oração na sua casa. O seu culto não presta porque faz anos que você não ora e não reúne sua família para orar. O cantor para você nunca vai ser bom. O pregador para você nunca vai ser bom. Por quê? Você está adorando alguém que morreu. Moisés morreu. Você ainda continua preso a um corpo inanimado. Você continua preso ao seu passado.
Você continua preso àquele homem que te rejeitou. Você continua preso ao pastor que te feriu. Você continua preso a alguém que não valorizou você. Mas o Senhor está me dizendo: para de adorar o morto. Para de adorar o passado. O passado está morto. Levanta a cabeça para viver o novo. Líder não pode ser morto. Líder tem que ser vivo. Tem alguém vivo nessa manhã? Abre a boca para adorar Jesus. Só quem está vivo. Só quem está vivo reage. Só quem está vivo adora. Só quem está vivo ora. Só quem está vivo lidera. Só quem está vivo. E você continua dizendo: o Moisés era tão bonzinho. Era. O Moisés fez tantos milagres. Fez no passado. Aí Deus está dizendo para você: já foi. Agora é com Josué. Josué, Moisés morreu. Para de olhar para o túmulo. Para de lamentar por quem morreu. Agora é com você. Agora. Não, essa palavra. Olha o texto. Agora. Ah, não, eu vou fazer uma faculdade, depois eu volto a servir na igreja. Agora. Não, peraí. Eu preciso me concentrar nas minhas finanças. Agora. Não, peraí, pastor. O ano que vem, eu tô firme, hein? O ano que vem, eu tô junto. É agora. O ano que vem, eu faço teologia. É agora. O ano que vem, eu prego. É agora. O texto grita na nossa alma: agora. Talvez não dê tempo de você voltar amanhã. Agora. Portanto, levanta-te. Se o texto está gritando agora, levanta-te, é porque ele estava prostrado. Porque quem adora morto fica prostrado. Quem vive de passado fica prostrado. Talvez a depressão é porque você continua ainda adorando o seu passado. Não consegue se curar porque vive de passado. Não consegue se levantar porque ainda está lá, velando um corpo por muitos anos. Seu passado. Só que Deus grita para Josué: prepare-se, levante-se agora e passa este Jordão. Só que antes de atravessar o Jordão físico e líquido, ele tem que atravessar os traumas, as dores, o passado, para viver o novo de Deus. Agora é a decisão final. Eu aceito o cargo de liderança e vou apanhar que nem o meu líder apanhou? Chorar igual meu líder chora? Viver as dores de uma liderança solitária? Ou eu fico aqui prostrado ainda adorando o meu líder que morreu? Levante-se. Só que Josué, ele é convocado a se levantar. E na mente dele não vem os traumas, não vem a tábua quebrada, não vem o povo rebelde, vem os milagres. Vem o mar se abrindo, vem um povo liberto, vem um povo adorando, vem um povo vivendo o que nunca mais ninguém vai viver. Ele lembra de todos os milagres que Deus fez através do líder. Ele lembra de um líder, que enquanto ele estava no fronte de batalha, com a espada na mão, quando ele achava que ia perder, ele olhava para o monte e Moisés estava assim. Cuidado para não falar mal de alguém que está com a mão levantada ao seu favor. Cuidado para na roda de conversa falar mal de alguém que está de joelhos para você. Ele estava na batalha, enquanto Moisés estava aqui em cima. E olhe para mim, ele não estava sozinho. Porque chegou uma hora, Rafa,
que os nossos braços cansam, que nós começamos a suar frio. E cadê o apoio para os meus braços? Se eu baixar, o povo vai morrer. Se eu parar de dar aula de escola bíblica, o povo vai morrer. Se eu parar de pregar, o povo vai morrer. Se eu parar de visitar, o povo vai morrer. Até Moisés tinha apoio. Tinha Arão e Hur segurando seus braços. Só que não só segurava os braços, Lucas. Além de segurar os braços, eles firmaram Moisés aonde? Sentado em uma rocha. Porque a estrutura do líder nunca foi humanos, nunca foi seres humanos, sempre foi a rocha. Então o meu descanso do braço vai ser os obreiros. Alguém que vai estar ao lado do líder, sentindo as dores do líder, vendo o líder transpirar, cansar, vai apoiar os braços. Mas a estrutura está na rocha, a raiz está na rocha. Então quando Josué está prestes a decidir, a maior barreira não é o Jordão, é a sua mente. E aí, eu vou aceitar o chamado para sofrer, ou vou aceitar o chamado para viver os milagres que meu líder viveu? Sabe por que existem líderes, Pastor Tauan? Porque sempre existirá problema. E líder foi feito para resolver problema. E não se espante, a igreja Amor pelas Vidas sempre vai ter problema. A Assembleia de Deus sempre vai ter problema. E enquanto houver problema, tem pastor. Enquanto houver problema, tem o patrão, tem o gerente, tem... Todo cargo de liderança é feito para resolver problema. Só que ao mesmo tempo que você resolve problema, você vive milagres. Vou falar de novo. O evangelista Rodrigo, todas as vezes que você abraça alguém aí, Deus está usando você para fazer um milagre. Pastor, não entendi porque você falou isso para o Rodrigo. Porque o esforço do abraço gera cura. O esforço de um músico gera cura para alguém aqui. O esforço de alguém que está tocando uma bateria gera cura para essa igreja. Nunca haverá milagre se não houver esforço. Então agora ele está para decidir: eu me levanto agora e me posiciono, ou me acovardo e o povo some, começa a fazer o que quer. E ele levanta. Olhe para mim. Ele levanta. Porque não existe mudança sem movimento. Você pede por mudança, mas não se mexe. Você pede por mudança e não ora. Você pede por mudança e não reage. Por que você está dizendo isso? Porque nós servimos um Deus que ama movimento. Pastor, a minha vida está um caos. Está sem forma. Está vazia. Não enxergo nada. Você lembra da criação? Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. A terra era caótica, sem forma, vazia. E qual era o movimento? O Espírito. O Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. E quando há movimento, a consequência é o haja. Haja luz. Então para você não tem forma, Milene. Para você não tem forma, Lucas. Talvez esteja vazio. Alguém olha para você e fala: daí não vai sair nada. Está sem forma, está vazio, está escondido. Quando a mulher vai gerar um filho, não tem forma, está escuro, mas a mãe sente um movimento no ventre. O que está acontecendo com essa igreja é: alguém olha de fora e fala: não vai acontecer nada. Nossa, a igreja do Paulo não está crescendo. Só que há um movimento aqui acontecendo. E daqui a pouco o haja de Deus vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família. E o que era barreira para você vai cair por terra hoje. Não só o Jordão vai abrir, mas a tua mente vai abrir. Você vai começar a se movimentar de novo, vai voltar a estudar de novo, vai voltar a crescer de novo, vai voltar a prosperar de novo, vai voltar.
O povo vai olhar para você e vai dizer: se ele está se movimentando, eu também vou. Se ele levantou, eu também levanto. Porque a referência é o primeiro a fazer. Então nunca vou cobrar algo que eu não faça primeiro. Levanta, Josué. Se movimenta, Josué. Sai do luto, Josué. Enxuga as lágrimas, Josué. Chega de chorar. Levanta, 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 levanta. Reage, levanta, levanta. Passa este Jordão, tu e este povo. Você acha que um líder não chora? Você acha que um líder não tem medo? Você acha que um líder, e eu digo líder em contexto geral, não é só pastor, é o pai, é o patrão, é o empresário. Todos nós temos medo e insegurança. Nos sentimos incapazes, nos comparamos. Só que a pior coisa para um líder é a comparação, porque toda comparação gera uma competição, que você compete sozinho e ainda perde. Imagine um time jogar sozinho e perder. Quem gosta de futebol está entendendo o que eu estou dizendo. Imagine o Corinthians jogar sozinho e perder, Claudinho. Não tem como. Só que quem compara, quem vive se comparando, vocês gostam, né? Quem vive se comparando com o outro, vai competir sozinho. Por quê? Porque o outro não sabe que você está competindo contra ele. Porque o outro não está focado em você, está focado em Cristo. E quem está focado em Cristo não tem competição. Ah, mas o Jó canta mais que a Noemi. Nossa, a Noemi canta mais que a Bia. A Bia canta... Porque... Vem aqui, Tete. Aqui em pé na minha frente. Desceu isso agora. Quando eu me comparo, o meu olhar está para ela. Mas quando meu foco é Cristo, eu não vejo a Tete, eu vejo Cristo. Obrigado. Então toma cuidado. Eu nunca vou pregar igual o pastor Tauan, mas o pastor Tauan também nunca vai pregar igual a mim. Porque no reino não existe competição, existe um corpo que se completa. O Tauan vai chegar onde eu não vou chegar, mas eu também vou chegar onde ele nunca vai chegar. E isso é reino. Então Josué se levanta, e agora Deus fala assim: parabéns, levantou, seja forte. Você levantou, decidiu ser líder, decidiu se posicionar, tenha coragem. Porque líder covarde deixa de ser referência. Líder covarde é dominado pelo povo, e a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Pastor, me prova. O mesmo povo que gritou Hosana, bem-vindo, gritou: mata ele, crucifica ele. E o líder tem que estar preparado para isso. Uma hora vão te elogiar, outra hora vão falar assim: mata ele. Josué se posiciona. Fica em pé, por favor. E quando ele se posiciona e cria coragem e força, ele chama o povo para reunião. Reunião geral de amor pelas vidas. Olhe para cá, não perca o foco. Sem movimento, por favor. Ele faz uma reunião geral e diz: se preparem, porque daqui 3 dias passaremos este Jordão. Agora é no plural, porque primeiro Deus desperta o líder, prepara o líder, encoraja o líder, dá força ao líder, para o líder se levantar, fazer uma reunião geral e dizer: em 3 dias atravessaremos. Jesus Cristo morreu na sexta. O povo estava desencorajado. Nosso mestre morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. O Jordão da dúvida foi transpassado.
O Jordão da tristeza foi transpassado. O Jordão do luto foi transpassado. Sabe o que o céu está dizendo? Que por enquanto alguns ainda estão vivendo a sexta-feira, mas alguns já estão no domingo da ressurreição. O céu está dizendo: alguns já atravessaram, mas outros vão atravessar ainda. E o dia não é amanhã, o dia é agora. Levanta, atravessa, sai do luto e vem para a ressurreição. Sabe o que o céu está dizendo para mim agora, gritando no meu ouvido? Que tem muita gente que está chorando aqui. Eles estão olhando para uma cruz e ainda vivendo o luto daquilo que sumiu da vista dele. Só que Jesus já subiu, já ressuscitou e deixou o Espírito Santo. E o texto diz que Jesus falou: eu estou indo, mas vou deixar o outro Consolador. Por que ele diz o outro Consolador? Eu estou indo, mas vai ficar alguém no mesmo nível que eu. E por que esse vazio dentro de você? Se você tem o outro Consolador que não está fora, está dentro. Porque quem tem isso aqui, pastor Eliane, naturalmente tem isso aqui. Quem tem azeite, carrega alegria. É por isso que eu sou muito suspeito com um crente que só vive triste. Toda conversa: ó vida, ó céus, ai que tristeza, ai que angústia, ai que medinho. Tá faltando azeite na sua vida, minha irmã. Tá faltando azeite na sua vida, minha irmã. Porque só tem tristeza quem não tem azeite. Mas quem tem azeite tem o vinho. E o vinho novo de Deus está chegando para essa casa. Essa mudança de ciclo que você vai deixar para trás, o Moisés vai fazer você subir de nível, atravessar o Jordão e cantar o hino da vitória. Cadê você? Cadê você? Cadê você que vai atravessar hoje? Não se preocupa se você não sabe nadar. Ninguém vai se molhar. O Jordão vai abrir e você vai passar cantando o hino da vitória. Só quem acredita, joga a mão pra cima. Atravessa, atravessa, atravessa. Agora! Urimica mandou vai adorar defunto? Vai adorar defunto? Ou vai levantar a cabeça? Vai ficar olhando para o passado? Ou vai levantar a cabeça? Vai ficar adorando Moisés? Ou vai vir junto com Josué para derrubar Jericó? Vem pra guerra! Vem pra guerra! Cadê os de guerra? Vem pra guerra! Vem pra guerra! Saca a espada! Vem pra guerra! Saca a espada! Vem pra guerra! Saca a espada! Pastor, mas o Moisés era um legislador. E o Moisés era soldado, guerreiro. Quem diz que nós precisamos ser iguais? Deus vai usar você com as suas características. Quem disse que eu preciso pregar igual você? Quem disse que eu preciso cantar igual você? Quem disse que eu preciso servir na porta igual você? Quem disse? Nossa, pastor, mas você vai levantar um líder que é muito diferente de você. E quem disse que precisa ser igual? Quem disse? Só que uma coisa é certa: aquele que realmente é liderado, respeita seu líder, caminha com o líder, chora com o líder, viverá milagres igual ao líder. Você quer prova? Eu vou encerrar. Com Moisés o mar se abriu. Com Josué o Jordão se abriu. Com Moisés a sarça queimou e não se consumiu. Com Josué apareceu um varão. Só que Josué não teve mesmo discernimento. Só que o varão era o mesmo que apareceu na sarça. Era uma cristofania. Era o Cristo descendo falando com Josué.
Só que ele não identificou que era Cristo e falou: e aí, soldado? Porque apareceu um soldado. Porque Cristo vai ser refletido no que você é e que faz. Não é o que você fala, é o que você faz que vai gerar a sua identidade. Falar, papagaio fala. E eu não tô nem aí para os papagaios, Buiú. Tô nem aí para quem fala. Já foi o tempo que eu chorava porque alguém falou: eu não gosto do pastor. Ai, o pastor não falou comigo. Ai, acabou! Eu falo com quem faz, não com quem fala. E Jesus é a mesma coisa. Desceu um soldado na frente dele. Josué, como todo soldado bom preparado, já sacou a espada e falou: você é um dos nossos? Ou é um dos inimigos? Josué, tira a sandália. Josué, tira a sandália. Arrepiou. Nesse momento, Josué lembrou. O meu líder me contou uma história. Que ele estava no deserto, sozinho, apacentando. E de repente uma sarça começou a queimar. E ele começou a observar aquilo. Porque sarça queimar no deserto é normal. Mas sarça queimar e não se consumir é anormal. Moisés olha e diz: que estranho. Tem fogo, mas não se acaba. Tem fogo, mas não muda a aparência. Ixi. Tem fogo, mas não se consome. Ele ouve a voz de dentro da sarça: Moisés, tire a sandália dos seus pés. Essa história eu acredito que Josué ouviu sentado com seu líder. Porque o lugar que você pisa é santo. Porque todo lugar que Deus está é santo. Não era a geografia, era a presença. Se a presença de Deus está na sua casa é santa. Se a presença de Deus está na sua empresa é santa. Se a presença de Deus está onde você for, se torna santo, separado, para Ele se manifestar. Por que tirar a sandália? Porque a sandália foi feita no Egito, na presença não entra nada do Egito. Então quando ele ouve do varão dizendo: tira as sandálias, já entendi quem é. Então a manifestação que acontece na vida do líder respinga na vida do liderado. Vou repetir: se o líder prospera, o liderado prospera. Se o líder ora, o liderado ora. Se o líder recebe milagres, o liderado recebe milagres. Se o líder conquista a casa própria, a liderada conquista a casa própria. Se o líder sobe o nível espiritual e intelectual, os liderados também vão subir o nível. Mas aí vai de você vir para a escola bíblica, orar, jejuar, estudar. Vai de você. Agora, se o seu líder deixou de ser referência, por favor, se retire, porque você está atrapalhando a obra de Deus. Porque é melhor você se retirar e ficar bem lá fora do que ficar aqui dentro e pegar uma lepra. Pastor, isso é praga? Não, isso é Bíblia. Quem falou mal de Moisés e fez complô? Miriam, lepra. Quem tentou armar e derrubar o pastor, Moisés, os filhos de Corá, a terra engoliu. Então é melhor que você vá para outro lugar do que tentar sair disseminando sobre um líder. E lembre-se, Moisés era ser humano igual o pastor Paulo Guedes. Eu vou errar, eu posso errar, vou continuar errando, mas o perdão é a chave. Aí tem gente que fica bicudinho. A Bíblia fala que nós somos corpo, nós somos família. Quem nunca discutiu com a mãe? Você mandou sua mãe embora de casa? Então resolve. Seja homem, seja mulher, e siga o caminho. Pastor, não dá mais para mim. Eu vou orar por você, vou agradecer o período que você ficou aqui, e sua vida vai melhorar lá fora. Lá fora em outra igreja, não para o mundo, por favor. Não desvie. Quero perguntar se tem alguém que entregar sua vida para Jesus hoje. A palavra para você, se tem alguém afastado ou ainda não aceitou a Cristo, é: chega de ficar olhando para o passado. Moisés morreu.
Chega de ficar olhando e vivendo o que você viveu e admira, só que hoje você é totalmente oposto. Tem alguém que entregar sua vida para Jesus ou retornar aos caminhos do Senhor? Corre para o altar. Está na hora de se levantar. Está na hora de se recompor. Deus não te fez para morar no luto. O luto é passageiro, assim como o deserto é passageiro. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe e aplauda Jesus. Se assente, por favor. Obrigado, Jesus. Quem me conhece sabe que eu sou muito chato comigo mesmo e organizado. E hoje eu preguei na raça. Bíblia, não tem esboço, não tem. Repete, Risla. É tempo de romper limites. É tempo de viver o novo. E é tempo de fazer o novo. Eu vou repetir uma frase que eu disse na pregação. Deus ama quem se movimenta, porque Ele é Deus de movimento. E o movimento gera crescimento. Pessoas paradas atrofiam e morrem, mas pessoa em movimento vai criando massa muscular. Gostou, né, Levi? Meus irmãos, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou precisar de ajuda das minhas lideranças, pastor Eliene, pastora Sara, pastor Jó, pastor Alex, evangelista Risla. Nos ajude aqui. Eu não quero esse azeite não, que esse aqui tá feinho, eu quero mais bonitinho. Antes de fazer isso, que é algo muito importante, lembrando que os nomes que serão chamados aqui são pessoas que já exercem as suas funções. Então não é que você vai ser, você já é. Vou repetir. Você não vai ser, você já é. O céu já reconheceu. Só que há uma diferença. Aí você decide se continua sentado e se lamentando, ou se levanta e se movimenta e faz o que tem que fazer. Ou você atravessa, ou morre antes de entrar na terra prometida. É com você. Eu tinha muito mais para pregar, mas o tempo não deixa. Fica para outro dia. E quando eu tiver mais voz, que a voz acabou. Eu quero fazer a separação para cooperadores. Cadê a Ana Paula? Gabi Gomes.